Oi pessoal, essa é a segunda videoaula do curso de Filosofia da Linguagem. Nessa videoaula, vamos começar o livro do professor Michael Morris, da Universidade de Sussex, na Inglaterra. O livro foi publicado originalmente em inglês pela editora da Universidade de Cambridge. O título do livro, traduzido para o português, é Uma Introdução à Filosofia da Linguagem. Na videoaula de hoje, vamos tratar do capítulo 1 desse livro. O capítulo 1 é intitulado Locke e a Natureza da Linguagem e é dividido em 6 seções. Vamos para os títulos das seções. A primeira seção é uma introdução curta, explicando a razão de estudar o texto de Locke no curso de Filosofia da Linguagem. A segunda seção resume a visão de Locke sobre a linguagem em 8 asserções. A terceira seção explora a polêmica que há entre os intérpretes com relação aos conceitos de designação e significado em Locke. A quarta seção analisa os problemas da noção lockeana de linguagem no que diz respeito à comunicação. A quinta seção explica a relação que há entre palavras e sentenças em Locke, bem como na filosofia da linguagem contemporânea. Por fim, a sexta seção explora teses de Locke sobre a linguagem, que, mesmo que aceitas na filosofia da linguagem contemporânea, podem e devem ser problematizadas. Vamos agora à introdução. A introdução deste capítulo procura responder por que devemos estudar a visão de Locke sobre a filosofia da linguagem. Há, ao menos, 2 razões para isso. A primeira é que a filosofia de Locke é bastante intuitiva, muito próxima do senso comum e, nesse sentido, muito natural. A segunda razão é que a denominada virada linguística da filosofia contemporânea pode ser entendida como uma crítica a uma certa concepção de linguagem em que Locke é um dos principais representantes. Vamos agora entender as principais teses da filosofia da linguagem lockeana. Vimos na videoaula 1 o seguinte: Locke diz que a função da linguagem é a comunicação entre os seres humanos. Essa tese pode ser decomposta em 2 asserções. A primeira, que denominaremos L1, é de que a linguagem é definida pela sua função. E a segunda, que denominaremos L2, diz que a principal função da linguagem é comunicar. Locke também diz que a linguagem pretende comunicar ideias, mas sabemos que essas ideias de Locke são uma espécie de imagens mentais privadas. Podemos decompor essa tese em 3 asserções. Uma asserção, que denominaremos L3, diz que usamos a linguagem para comunicar pensamentos. Mas Locke diz também que as palavras designam ou significam ideias que juntas formam pensamentos. Desse modo, Locke está dizendo 2 coisas. A primeira é que as palavras designam ou significam os componentes do que a linguagem pretende comunicar. Vamos denominar essa asserção L4. Outra coisa que Locke está dizendo é que os componentes do pensamento são ideias. Vamos denominar L5 essa asserção. Outra tese bastante enfatizada por Locke e que discutimos na videoaula 1 é que a relação entre as palavras, ou seja, um signo linguístico, e as ideias, ou seja, aquilo que elas designam, é totalmente arbitrária. Primeiramente, vimos que as ideias são subjetivas e, portanto, a ideia de uma pessoa não pode ser percebida por outra pessoa. Vamos chamar essa asserção de L6. Palavras, para Locke, são signos linguísticos, enquanto ideias são a designação desses signos. Assim, podemos enunciar a asserção L7, que diz que a relação entre uma palavra e a sua designação ou significado é totalmente arbitrária. Por fim, se a designação das palavras são ideias, Locke está supondo que as palavras por si só não são
intrinsecamente significativas. Essa última aserção vamos denominar L8. Estamos usando aqui como sinônimos as palavras designação e significado, bem como seus verbos correspondentes designar e significar. Mas há um intenso debate entre os comentadores sobre esse ponto. Nem tudo é polêmica entre os intérpretes. Há um consenso em dizer que as palavras designam ideias. O problema é saber a relação entre palavras, ideias e objetos. Será que é uma teoria do significado em Locke, de modo que as palavras significam objetos? E qual é a relação entre as ideias e os objetos, do ponto de vista de sua filosofia da linguagem? Vamos apresentar aqui algumas interpretações indicadas por Morris. A primeira interpretação que vamos ver aqui considera que não é verdade que, para Locke, toda palavra designa uma ideia. Nessa interpretação, são apenas substantivos comuns como casa e ouro, bem como adjetivos como vermelho e belo, que interessam, num primeiro momento, para Locke. Esses nomes comuns são um tipo de palavra, ou seja, signos. E esse tipo particular de signo designa ideias. As ideias, portanto, são a designação de apenas um certo tipo de palavra. Essa interpretação, além disso, enfatiza que os nomes comuns para Locke designam primariamente ou sem mediações as ideias. Essa interpretação chama a atenção ao fato de que as ideias não são apenas designações de palavras, mas também representações de coisas reais. Assim, as ideias representam os objetos reais da nossa experiência. Minha ideia de leão representa o leão que está se aproximando e pode me morder. Minha ideia de casa representa a casa onde moro. É por essa razão que a palavra leão refere-se a esse leão que se aproxima, do mesmo modo que a palavra casa refere-se ao meu doce lar. O objeto real, portanto, é a referência da palavra. Mas lembre-se que a palavra leão refere-se ao leão que vai me morder por meio da minha ideia de leão. Do mesmo modo, a palavra casa refere-se à minha casa por meio da minha ideia de casa. Assim, a referência entre a palavra e o objeto é sempre com a mediação das ideias. Essa interpretação é de Norman Kratzmann, publicada no artigo em abril de 1968 na revista Philosophical Review. Vamos agora para uma segunda interpretação. Nessa segunda interpretação, a relação entre a linguagem e as ideias é esclarecida pelos conceitos de palavra, pensamento e mundo. A relação entre as palavras e os pensamentos é de expressividade. Já a relação entre os pensamentos e o mundo é uma relação cognitiva, ou seja, relacionada ao conhecimento. Por fim, entre palavras e o mundo há uma relação semântica. As mesmas relações podem ser reformuladas do seguinte modo: as palavras são usadas para expressar o pensamento do falante. Já os agentes do conhecimento acreditam em certos estados de coisas no mundo. Por fim, as palavras significam certas coisas e estados de coisas no mundo. A filosofia da linguagem de Locke está interessada na relação entre as palavras e os pensamentos expressos pelas palavras. Já a filosofia da linguagem contemporânea tem um viés diferente. Ela procura compreender a linguagem como semântica, ou seja, como uma relação entre os signos linguísticos e o mundo. Essa interpretação também dá uma outra noção do que é um signo, ou um sinal para Locke. Vamos aos nossos famosos desenhos toscos para ilustrarmos esse ponto. Se eu olho para o céu e vejo um céu nublado, relampejando, sei que isso é um sinal dado pela natureza de que vem chuva. Assim, céu nublado com relâmpagos é um sinal natural de chuva. E a chuva
é a designação de um céu nublado relampejando. Analogamente, uma palavra é um signo criado pelos humanos, ou seja, um sinal artificial de um pensamento. O pensamento, portanto, é a designação de uma palavra. Essa interpretação também dá uma explicação de como é possível haver comunicação entre as pessoas, já que as ideias são subjetivas. Vamos animar toscamente tal interpretação. Eu, à esquerda, sou um falante. À minha direita está o ouvinte. Diante de nós há uma casa da mesma cor do sol. Devido à composição da minha retina, eu percebo tanto a cor do sol quanto da casa de modo ligeiramente diferente da cor que de fato eles são. Mas isso não importa. Como eu sei que o sol é amarelo e identifico a cor que eu percebo como sendo da casa como igual à cor que eu percebo como sendo a cor do sol, olho para a casa e digo que ela é amarela. O meu ouvinte também vê a casa e o sol de uma cor ligeiramente diferente de como eles de fato são e de como eu percebo essa cor. Mas mais uma vez, não importa, já que para ele a cor do sol é a mesma que a cor da casa. Ele entende quando eu digo que a casa é amarela. E é por isso que, mesmo nós tendo percepções distintas e, portanto, ideias distintas de amarelo, conseguimos nos comunicar. Essa segunda interpretação é de Jonathan Lowe. Ela foi retirada do seu livro The Routledge Guidebook to Locke's Essay Concerning Human Understanding, de 1995. Em português, o título ficaria algo como O Guia de Routledge ao Ensaio sobre o Conhecimento Humano de Locke. Lowe fala da linguagem Locke no capítulo 7 desse livro. O que podemos tirar dessas duas interpretações? Parece que tanto Kreutzmann quanto Lowe concordam que para compreendermos a filosofia da linguagem de Locke, precisamos de 3 conceitos-chave: o de palavra, o de ideia e o de objeto. A palavra é um signo linguístico. As ideias são a designação das palavras e o objeto é a referência das palavras. Mesmo que não estejamos sendo fiéis ao texto do Locke, dizendo que palavras significam ideias, podemos dizer ao menos que as ideias é parte do significado das palavras. Essa é justamente a interpretação de Morris. E para Morris, dizer que ideias é parte do significado já é algo que compromete muito a filosofia da linguagem de Locke. Vamos entender por quê. O maior problema com relação à filosofia da linguagem de Locke está em explicar a comunicação humana. O problema surge porque, em primeiro lugar, para Locke, a linguagem pretende comunicar ideias. Essa premissa podemos inferir das asserções L3, L4 e L5. Em segundo lugar, sabemos que as ideias de Locke são privadas, de modo que uma pessoa não pode perceber a ideia de outra pessoa, que é o que diz L6. Dessas duas premissas, podemos concluir que a comunicação humana para Locke é inviável. Pior que isso, como L1 e L2 dizem que a função da linguagem é a comunicação entre humanos, temos que a filosofia da linguagem de Locke defende uma visão em que a própria linguagem humana acaba se tornando algo impossível. Como sair desse impasse? Uma primeira opção seria substituir a noção subjetiva de ideia pela noção objetiva de conceito. E por que o conceito é mais objetivo? Como diz Morris, podemos olhar para um cachorro e, pelo seu comportamento, saber que ele tem o conceito de seu dono, mesmo que não saibamos quais são as ideias que se passam na mente de um cachorro. Então, vamos trocar L5 por L5 asterisco, afirmando que os componentes do pensamento são conceitos em vez de ideias. Mas essa não é a única opção. Dizer que a linguagem comunica pensamentos é uma visão bastante individualista da linguagem. Podemos, como diz Morris, termos uma visão mais colaborativa. Lembrem do exemplo do leão que se aproxima. Eu quero comunicar aos demais o fato de que um leão faminto se aproxima.
Nesse caso, no lugar de dizer que a linguagem comunica pensamentos, diremos que a linguagem comunica fatos, substituindo L3 por L3 asterisco. Se assumirmos essa visão, tanto L5 quanto L5 asterisco se tornam totalmente inúteis. Se a linguagem comunica fatos, a linguagem nessa visão não tem agora nada a ver com pensamentos. Precisamos dizer agora de que os fatos são feitos. E fatos são feitos, grosso modo, de objetos e propriedades. Por exemplo, o fato que o leão está próximo é composto pelo objeto leão e pela propriedade de estar próximo. Vamos denominar essa asserção de L5 2 asteriscos. Morris não acaba aqui sua análise crítica acerca da visão lockeana da linguagem. Na próxima sessão, ele vai investigar os problemas da teoria lockeana, no que diz respeito à relação entre as palavras e as sentenças. Comecemos com as palavras. A relação entre palavras e sentenças está expressa na asserção L4. Essa asserção está comprometida com uma visão de que as palavras são o menor elemento significativo da linguagem. É como se as palavras fossem átomos de significado da linguagem. Mas há duas críticas bastante óbvias a essa asserção. A primeira delas é a existência de palavras compostas em língua portuguesa, como gelo seco, por exemplo. O significado de gelo seco não é explicado pelo significado de gelo e de seco. Se fosse assim, o gelo feito de água deveria se chamar gelo molhado, mas gelo molhado não tem significado algum. É por isso que gelo seco é uma palavra composta de outras duas, mas que juntas formam um único significado. Outra crítica bastante óbvia é a existência de prefixos e sufixos em português. Pensem em pré-nupcial ou pré-escola. Sabemos que pré significa antes. Mesmo que sozinho, pré não é uma palavra. Outro caso é infeliz e inconstitucional. Aqui, in significa não. Mesmo que sozinho o prefixo in não possa ser considerado uma palavra em língua portuguesa. Como poderíamos responder a essas duas críticas? A resposta, segundo Morris, é bastante simples. Podemos dizer que gelo seco é uma única palavra, que prefixos e sufixos também são palavras. Desse modo, não mudaríamos nada em L4, apenas alargaríamos um pouco a nossa noção de palavra. A relação entre palavras e sentenças nos leva àquilo que Morris denomina de problema da unidade da proposição. Para entendermos esse ponto, vamos ao seguinte exemplo do próprio Morris. Comparemos as seguintes sequências de palavras da nossa língua portuguesa. A primeira sequência, que denominaremos de sequência 1, é Sócrates é impertinente. A segunda sequência, que denominaremos de sequência 2, é Sócrates ser impertinência. Quando ouvimos a sentença 1, sabemos que é uma sentença bem formada em língua portuguesa. Ela está seguindo a gramática da língua. Mas a sentença 2 não é bem formada. Ela não está de acordo com a gramática. A dificuldade de Locke em explicar a unidade da sentença está no fato de que as palavras são, em geral, tratadas como nomes de ideias. Claro que a filosofia da linguagem de Locke não é tão simplória assim. Locke parece defender que aquilo que determina a unidade de uma sentença é um ato mental correspondente. Por exemplo, na sentença Sócrates é impertinente, para Locke estão envolvidas ideias de Sócrates e de impertinência. Quando afirmo que Sócrates é impertinente, estou afirmando a impertinência de Sócrates, atribuindo a Sócrates a qualidade de impertinente. Por outro lado, se digo a sentença Sócrates não é impertinente, estou negando a impertinência de Sócrates. Mesmo que a unidade da sentença seja criada por um ato da mente, para Morris essa resposta continua sendo insatisfatória. De fato, como a mente cria essa unidade? O problema aqui, segundo Morris, é entender o que queremos dizer com componentes quando afirmamos em L4 que as palavras são os componentes da linguagem. Enquanto não explicarmos que tipo de composição está aqui envolvida, a unidade da sentença continua um mistério. Nem todas as asserções de Locke são tão polêmicas assim.
como as que Morris analisou até aqui. Vamos para algumas delas. As duas primeiras asserções L1 e L2 garantem que a função da linguagem é a comunicação. Aqui há um acordo com quase todos os filósofos da linguagem contemporânea de tradição anglo-saxã. Mas será realmente essa a única função da linguagem? Quando estamos lendo um romance, será que o escritor quis nos comunicar algo? Parece que não. Parece que aqui a função principal é fazer com que nos envolvemos na narrativa. O escritor de um romance não quer necessariamente comunicar fatos ou ideias ao seu leitor. Há também um acordo ainda maior entre os filósofos da linguagem contemporânea com relação às asserções L7 e L8. A relação entre as palavras e aquilo que elas significam parece ser totalmente arbitrária. Como diz Locke, se não fosse assim, todos nós falaríamos uma única língua. Mas será que essa relação é tão arbitrária assim? Numa poesia ou numa letra de uma música, será que podemos trocar uma palavra por qualquer outra que tenha o mesmo significado? Parece que não, porque na linguagem poética o que importa não é apenas o significado das palavras, mas o ritmo, a etimologia, o som. Tudo isso é tão ou até mais importante que o significado. Esses são, segundo Morris, alguns problemas que a filosofia da linguagem analítica deveria se debruçar mais. De fato, os autores que veremos nesse curso concordam em maior ou menor grau com as acessões L1, L2, L7 e L8. Mas isso não quer dizer que a visão deles da linguagem humana seja correta, e muito menos completa. É isso, pessoal. Acabamos aqui o capítulo 1 do livro Uma Introdução à Filosofia da Linguagem, que foi o tema de nossa segunda videoaula do curso de Filosofia da Linguagem. Muito obrigado e até a próxima videoaula.